O futebol já nos deu a conhecer grandes nomes das balizas, desde Manuel Neuer, passando por Peter Schmeichel, mas hoje vamos relembrar aquele que é, com certeza, uma das primeiras lendas das balizas mundiais. Refiro-me ao soviético Lev Yashin. Lev Yashin nasceu em 1929 em Moscovo, capital da antiga União Soviética. O seu percurso começou aos 12 anos, em plena Segunda Guerra Mundial, quando Yashin era guarda-redes de hóquei no gelo em uma equipa de uma fábrica de ferramentas. Começou no futebol aos 14 anos, em 1949 ingressou no Dinamo de Moscou aos 20 anos, mas o início na equipa não foi nada fácil. Yashin demorou a assumir a titularidade. Só em 1953 é que Yashin tomou conta das redes do Dinamo de Moscou. A descrença no futebol era tal que Yashin ponderou deixar o futebol para dedicar-se à sua carreira de guarda-redes de hóquei no gelo, outra modalidade bastante popular no país, mas tal não veio a acontecer. Vale lembrar que a temporada de futebol na União Soviética desenrola-se ao longo do ano e não em uma temporada dividida em 2 anos. Na temporada de 1953, pelo Dinamo de Moscou, Yashin realizou 18 partidas e o Dinamo conquistou a taça da União Soviética com vitória frente ao Zenit Kuibychev. A temporada seguinte rendeu uma conquista do campeonato soviético. Yashin realizou 25 partidas no campeonato, sofreu 20 golos. A temporada seguinte rendeu mais vitórias para a equipa da capital, vitória no campeonato com mais um ponto do que o rival da cidade, o Spartak de Moscou. No campeonato sofreu 16 golos em 26 partidas realizadas na temporada, esteve 13 jogos sem sofrer golos. Yashin era um guarda-redes de porte físico avantajado e destacava-se pelo seu posicionamento, reflexos rápidos e por defesas acrobáticas. Yashin também era um guarda-redes que por vezes saía da linha da pequena área para interceptar cruzamentos e fechar o ângulo de remate aos avançados adversários. Em 1956 era ano de Jogos Olímpicos, que jogavam-se em Melbourne, na Austrália. A União Soviética disse presente, para além de Yashin, nomes como Igor Neto, Simonian e Streltsov eram destaque. O percurso começou frente à Alemanha, onde os soviéticos venceram por 2-1 nas meias finais, um duelo de países de leste. A União Soviética e a Bulgária lutavam pela presença na final. Uma vitória soviética por 2-1 após prolongamento garantiu pelo menos uma medalha de prata para a União Soviética. Na final, a União Soviética defrontava a Jugoslávia, que tinha obtido resultados bem gordos comparadamente à União Soviética. A Jugoslávia tinha vencido os Estados Unidos por 9-1 e a Índia por 4-1, mas a União Soviética venceu por 1-0 e ficou com a medalha de ouro. Em 1957, Yashin conquistou mais um título do campeonato soviético, o quarto da sua carreira em um espaço de 8 anos. A União Soviética começou a disputar a qualificação para o Mundial de 1958 na Suécia. Depois de uma vitória 2-0 frente à Polónia, os soviéticos conseguiram classificar-se para o Mundial. Em 1958, em termos de campeonato, a vitória ficou com o Spartak de Moscou, o rival da cidade. Mas o destaque viria no verão de 1958. A URSS foi sorteada num grupo juntamente com Brasil, Inglaterra e Áustria. O batismo de fogo da União Soviética era frente à Inglaterra de Billy Wrights e Bobby Robson. A União Soviética abriu uma vantagem de 2-0 aos 13 minutos. Simonian fez 1-0 aos 55. Foi a vez de Ivanov fazer o 2-0. 11 minutos depois, Derek Cavan reduziu para 2-1 e a 5 minutos do fim, Tom Finney fez o 2-2 final, um ponto para cada lado. Na segunda jornada, o adversário era a Áustria, uma seleção que na altura era uma presença assídua em mundiais. Yashin fez uma grande partida, defendeu um penalti e evitou os golos austríacos. A União Soviética venceu por 2-0. Na terceira jornada, o adversário era o Brasil de Vavá, Garrincha, Didi e de um jovem chamado Pelé. Apesar da derrota por 2-0, Yashin deixou boas impressões, pois fez boas defesas que evitaram o dilatar da vantagem brasileira. Assim, a União Soviética teria de fazer um jogo de desempate frente à Inglaterra para decidir quem passaria aos quartos de final. Aos 68 minutos, Anatoly Ilin fez o 1-0 final e assim a trupe soviética classificava-se para os quartos de final. Nessa eliminatória, a União Soviética caiu aos pés da Suécia, derrota por 2-0, e assim disseram adeus à prova.
Em 1959, Yashin arrecadaria o 5º campeonato soviético em 10 anos. Em 1960, a União Soviética disputaria a primeira edição do Campeonato Europeu. Curiosamente, a União Soviética, na classificação para esta prova, não jogou contra a Espanha, que por imposição do regime franquista não autorizou a delegação espanhola a viajar para Moscovo, e assim a União Soviética venceu por WO e assegurou a presença neste mini-campeonato da Europa. Estavam presentes a União Soviética, a Checoslováquia, a Jugoslávia e a França, que era a anfitriã do torneio. O primeiro embate foi frente à Checoslováquia. A União Soviética venceu por 3-0 com 2 golos de Ivanov. Na final, o adversário era a Jugoslávia, que nas meias finais soou para vencer a França por 5-4. A União Soviética começou a perder aos 43 minutos. Milan Galic abriu o ativo aos 49 minutos. Metrevli fez o empate. O jogo, que só ficou resolvido no prolongamento, quando aos 113 minutos Ponedelnik fez o 2-1 final e deu o título à União Soviética. Neste ano, Yashin foi premiado com o melhor guarda-redes do torneio e também foi premiado com a premiação de melhor guarda-redes da União Soviética. Em 1962, a União Soviética e Yashin conseguiram a segunda participação consecutiva em mundiais. A União Soviética, que chegava a este mundial bastante creditada, pois era a campeã da Europa em título, mas as coisas não correram assim tão bem. A União Soviética foi sorteada com Colômbia, Uruguai e Jugoslávia. Na primeira jornada, vitória 2-0 frente à Jugoslávia, mas na segunda jornada tivemos um empate cheio de golos. Depois de estar a vencer por 4-1, a União Soviética sofreu 3 golos e acabou empatando 4-4 com a Colômbia. Os soviéticos fecharam a fase de grupos com vitória 2-1 frente ao Uruguai, mas mais uma vez a União Soviética cairia nos quartos de final frente ao Chile, derrota 2-1. Yashin, que foi criticado neste Mundial por cometer alguns erros que custaram caro à equipa. Mas no ano seguinte, Yashin iria fazer história, mas antes arrecadou o 6º campeonato soviético e foi, mais uma vez, nomeado o melhor guarda-redes do país. Yashin também foi eleito para fazer parte da seleção do mundo que iria enfrentar a seleção inglesa em comemoração dos 100 anos da Football Association. Apesar da derrota 2-1, Yashin fez grandes defesas nesta partida, mas onde Yashin iria fazer história seria na Bola de Ouro. O guarda-redes venceria o galardão, sendo até hoje o único guarda-redes a fazê-lo, feito que nem nomes como Neuer, Buffon ou Casillas conseguiram. Em 1964, a União Soviética conseguiria mais uma qualificação para o Campeonato da Europa, que realizava-se em Espanha. As 4 seleções classificadas eram a Espanha, a Dinamarca, a Hungria e a União Soviética. Nas meias finais, a União Soviética bateu com certa facilidade a Dinamarca por 3-0. Na final, a adversária era a Espanha. Os espanhóis foram os primeiros a abrir o ativo aos 6 minutos, por intermédio de Pereda, mas 2 minutos depois, Kuzainov restabeleceu a igualdade. Aos 84 minutos, Marcelino fechou o resultado em 2-1 e assim a Espanha conquistava o Campeonato da Europa. Em 1966, Yashin caminhava para o seu 3º Mundial. O guarda-redes soviético não foi titular absoluto nesta prova e dividiu o protagonismo com Anzor Kavazashvili na fase de grupos. Os soviéticos foram sorteados com a Itália, a estreante Coreia do Norte e o Chile, que tinha sido o carrasco no Mundial anterior. Na primeira jornada, a União Soviética venceu a Coreia do Norte por 3-0. Yashin ficou no banco. Na segunda jornada, vitória soviética por 1-0 frente à Itália, com Yashin na baliza. Na terceira jornada, a já apurada União Soviética bateu o Chile por 2-1. Nos quartos de final, o adversário era a Hungria, que apesar de não ter o poderio de outros tempos, era uma equipa sempre a levar em linha de conta. A União Soviética abriu uma vantagem de 2-0, mas aos 57 minutos, Ferenc Bene fez o 2-1. Yashin, apesar dos seus 37 anos, fez uma grande partida e segurou a todo custo a vitória soviética, que assim atingia pela primeira vez as meias finais de um Mundial. O adversário era a República Federal da Alemanha de Beckenbauer e companhia. Os soviéticos saíram derrotados por 2-1 e restava lutar pelo 3º lugar do Mundial. Nesta eliminatória, o alvo era Portugal de Eusébio Simões e Jaime Graça. Eusébio abriu ativo aos 12 minutos, de penalti aos 43. Eduard Malofev fez 1-1, mas aos 89 minutos, José Torres fechou o resultado em 2-1 e assim a União Soviética ficou em 4º lugar.
A partir daqui, Yashin começou a entrar em uma fase mais descendente da sua carreira. Em 1967, foi condecorado pelo governo soviético com a Ordem de Lenin. Nos anos seguintes, venceu 2 taças da União Soviética, em 1967 e em 1970. Yashin, que nesse ano ainda disputou o Mundial do México, já com 40 anos, mas não saiu do banco. Em 1971, com 42 anos, Yashin terminou a sua carreira de futebolista, onde defendeu 150 penaltis na sua carreira. Facto é que desde que Yashin deixou o futebol, o Dinamo de Moscovo foi ultrapassado pelos rivais da cidade, como o Spartak, o CSKA ou o Lokomotiv de Moscovo, que tornaram-se as forças dominantes no panorama moscovita. Desde que deixou o futebol, Yashin desempenhou funções nas comissões técnicas da seleção da União Soviética e do Dinamo de Moscovo. Chegou a ser, em 1986, foi vítima de um AVC e em 1990 faleceu vítima de cancro no estômago a 20 de março de 1990. Ao contrário da grande maioria dos desportistas que não revelam o seu posicionamento político, Yashin era declaradamente comunista, ele que era membro do Partido Comunista Soviético, mas não tinha um papel ativo na política do país. Ele que em 1967, como já referido anteriormente, foi condecorado com a Ordem de Lenin. Ele que mantinha boas relações com o partido, mas nunca esteve envolvido de forma direta na política do país. De qualquer das formas, Yashin marcou o futebol e revolucionou o papel de guarda-redes no jogo de futebol. Ele que recebeu vários prémios, como o Jubileu da UEFA, a Ordem de Mérito da FIFA em 1988, entre muitas outras condecorações. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem um like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.